Que grande prazer é estar aqui com vocês, louvando junto. Agora tem um momento de meditar na palavra do Senhor juntos. 1 João, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo escreve assim para a igreja: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Acho que se você tem prestado um pouquinho de atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor, você sabe muito bem que nós estamos vivendo em tempos estranhos. Estamos vivendo em tempos complicados, em dias de muita confusão, dias de muita desordem, muito caos, onde muitas pessoas andam para lá e para cá sem direção, perdidos, sem rumo. Tantas pessoas lá fora vivendo as suas vidas de forma desorientadas. Muitos tentando buscar algum tipo de propósito, algum tipo de significado para essa vida. Mas infelizmente muitos que estão buscando essas coisas se frustram. E eles se frustram porque hoje em dia há tantas diferentes verdades e versões da verdade propagado pelo mundo, que é difícil saber qual que é realmente aquele que vai trazer aquilo que as pessoas tanto buscam. Hoje em dia há muitas e muitas versões diferentes sobre a realidade em que nós estamos vivendo hoje, oferecido de todos os lados. E cada versão, diferente uma da outra, promete a ser a resposta para aquilo que as pessoas estão buscando. Cada versão diferente e distorcida da realidade promete a levar a pessoa a alcançar uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida de paz, de satisfação. Então muitos compram essas ideias, muitos abraçam essas filosofias e ideologias que são oferecidos como a verdade que vai te ajudar a encontrar o seu propósito, o seu significado. E eles buscam a viver as suas vidas de acordo com aquilo. Eles conformem as suas vidas e baseiam as suas vidas nessas ideias e filosofias, ideologias e conceitos espirituais oferecidos, mas mesmo assim não encontram aquele verdadeiro propósito, não encontram aquilo que foi prometido para eles, não encontram as respostas para as questões da vida. Então muitos perdem esperança. Depois de tantas tentativas, depois de correr atrás de tantas versões da verdade, diversas distorções da realidade, e mesmo assim não encontrar aquela paz interior, aquele propósito, aquela felicidade, muitos perdem esperança e se aprofundam no desespero e na depressão e na ansiedade. Mas por quê? Por que hoje há tantas e tantas ideias e filosofias e conceitos espirituais diferentes que continuem a ser apresentado como a verdade? Por que os homens hoje continuem a produzir das suas próprias mentes versões distorcidas da verdade? E tentando persuadir as pessoas a aceitar aquilo e viver as suas vidas conforme as suas versões de verdade. Porque o fato é que o mundo odeia a verdade. Deixa eu repetir isso mais uma vez. O mundo odeia a verdade. Nós enxergamos isso hoje em dia. As pessoas deste mundo continuam a produzir diferentes versões da realidade, diferentes versões da verdade, porque eles odeiam a única e absoluta verdade, estabelecido por Deus e revelado para nós por meio da palavra dele.
Salmo 119, versículo 160. O salmista fala assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Deixa eu ler aquela primeira parte mais uma vez. A tua palavra é a verdade. Note aqui que o salmista não fala a tua palavra é uma das verdades, é uma versão da verdade. Não, ele declara, ele afirma, a palavra de Deus é a única e absoluta verdade, e tem sido assim desde o princípio. Nós cristãos reconhecemos que a verdade transcende a mente, a vontade, os sentimentos, os desejos e interesses humanas, porque a verdade não teve a sua origem na mente humana. A verdade não foi produzido pelo coração do homem. A verdade originou com Deus e é Deus. Ela vem da palavra revelada para nós. Então por que o mundo odeia essa verdade? Por que será que o mundo odeia a única e absoluta verdade? Porque a verdade é que essa verdade, revelada por Deus para nós por meio da sua palavra, confronta o ser humano. A verdade absoluta estabelecida por Deus revela muitas coisas para o ser humano. Revela a corrupção do coração, revela a sujeira imoral, revela as más intenções. A verdade de Deus confronta e revela erros e pecados do ser humano. E o ser humano não gosta disso. O homem não gosta de ser confrontado com os seus próprios erros, os seus próprios pecados, a sua corrupção. Então ele rejeita a verdade. Ele rejeita e foge da verdade, mas ele ainda precisa ter algo pelo qual ele possa basear a sua vida, um padrão que ele possa seguir, algo que ele possa colocar como um norte, uma direção para a vida dele, uma certa lista ou um padrão de princípios e conceitos pelo qual ele possa basear a sua vida e a sua esperança. Então ele busca uma outra alternativa, outras versões e distorções da verdade absoluta, e abraçam essas coisas, inventados por homens, e acaba se conformando a essas versões, ou eles mesmos inventam a sua própria verdade. Talvez você já ouviu hoje em dia as pessoas falarem: eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e vamos lá, está tudo bem. O homem hoje, por odiar a verdade absoluta de Deus, acha que tem o direito de inventar a sua própria alguns também sim, né? A gente está falando sobre a distorção da realidade. Tem algumas mulheres que gostam de inventar a sua... Não, estou brincando, calma, desculpa. Os homens acham que têm o direito de inventar a sua própria verdade, as suas próprias versões da verdade. E tudo baseado nos seus sentimentos. Tudo baseado nas suas emoções, nos seus desejos e inclinações carnais, os seus interesses carnais. A sua própria versão sobre a realidade do que significa ser um humano. Preferem criar a sua própria versão da verdade e a realidade de onde nós viemos, o que acontece depois dessa vida. A sua própria versão sobre a realidade do que é a identidade humana, o que é sexualidade, o que é moralidade. Inventam as suas próprias versões sobre conceitos como casamento, como família, conceitos que têm sido absolutamente fundamental para o desenvolvimento de sociedades e culturas ao longo de toda a história, e hoje acha que tem o direito de criar suas próprias versões em relação a essas realidades. E é só passar um tempo com o seu celular na mão, olhando nas redes sociais, é só passar um tempo assistindo os programas de TV hoje em dia, os filmes que estão passando,
É só passar um tempo ouvindo música secular, lendo livros e artigos seculares. É só passar um tempo, na verdade, parando e observando os homens e as mulheres na nossa sociedade. E observando a forma com que fala, como eles agem, como eles reagem, quais são as suas ideias. E você percebe que aquilo que eu estou falando realmente é a verdade. O mundo odeia a verdade, então tem que inventar diferentes opções para que as pessoas possam escolher alguma opção que é compatível com seus próprios desejos e gostos e interesses carnais. Mas isso não é novo. Isso não é algo inventado pelo homem moderno. Na verdade, quase 2000 anos atrás, o próprio apóstolo Paulo escreveu sobre este fato. Romanos 1, versículo 18. Ele fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Desde a época do Paulo e muito tempo antes dele, o homem tem amado o seu pecado, tem amado a injustiça, e por causa disso escolhe a suprimir a verdade revelado e estabelecido por Deus. Abre comigo nas suas Bíblias no livro de Atos capítulo 4. Esse vai ser o nosso foco para o resto da mensagem hoje. Atos capítulo 4. Essa história que nós vamos ler, vamos refletir um pouco nisso, é extremamente relevante para os dias de hoje. Mas enquanto você está abrindo, eu preciso te dar um pouquinho de contexto para a gente entender melhor o que nós vamos ler. Se você já leu Atos capítulo 3, você leu sobre o milagre que aconteceu na vida de um mendigo aleijado. Nós vemos a história de um homem que nasceu já aleijado. E todos os dias, as pessoas levavam esse homem para o templo em Jerusalém. E esse homem ficava parado do lado da entrada. Enquanto as pessoas passavam, ele pedia esmolas. Era a única forma que ele poderia, talvez, ganhar alguma coisa para poder sobreviver. E num certo dia, ele vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João se aproximando para entrar no templo. Era um momento de oração para eles. E ele estende a mão e ele pede esmolas. E o Pedro para e ele olha para o rapaz. Ele fala: olha para mim. Aí ele dá essa resposta famosa que muitos conhecem. Ele fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A Bíblia fala que ele segura o aleijado pela mão e ele levanta, e quando ele ajuda a se levantar, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele, vendo a condição dele, finalmente, pela primeira vez na vida, ele consegue ficar em pé. Imagina a felicidade. Ele sai correndo, ele sai pulando, ele sai louvando e adorando o Senhor. Aí ele volta e ele abraça o Pedro, ele abraça o João. E claro que aquela cena toda chama a atenção daquela multidão que estava lá também. E eles olham e de repente vê aquele cara que estava sempre na entrada lá, de repente de pé, abraçando Pedro. E eles ficaram perplexos e admirados. Então eles queriam saber como que isso aconteceu. E eles correm até Pedro e João. E aí, aproveitando aquele momento, como o apóstolo Pedro era acostumado de fazer, ele viu um momento, uma brecha para poder declarar a verdade. E é isso que ele faz. Ele começa a falar com aquele povo sobre Cristo, a verdade sobre Jesus. Ele começa a falar sobre a verdade, sobre o pecado, o arrependimento, o perdão, a salvação por meio de Cristo. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos. E aí que nós entramos no capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão da guarda do templo e os saduceus, ou seja, de repente os líderes religiosos, vendo uma cena de um monte de gente se juntando, eles ficam curiosos, eles querem saber o que está acontecendo ali. Então eles vão para lá, levam o capitão da guarda do templo,
Em versículo 2 fala: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agora, por que eles ficam muito perturbados ao ouvir o que o Pedro e João estavam falando? Porque aquilo que o Pedro estava declarando contradizia tudo que esses homens acreditavam. Contradiziam a versão da verdade que eles tinham aceitado e abraçado e em que eles tinham baseado a sua vida inteira. A identidade desses homens, a esperança desses homens, toda a conduta desses homens era totalmente baseado nessa versão da verdade que eles tinham aceitado como a verdade. E aí de repente esses dois homens comuns, pescadores, que não chega nem perto no nível deles de estudo, estão lá declarando coisas contrárias ao que eles acreditam. Isso não rolou, né? Isso mexeu com o ego, machucou o ego. E por causa daquilo, eles decidem a tomar uma decisão. Mas antes disso, eles poderiam muito bem ter ido até onde Pedro estava, e ao ouvir o que ele estava declarando, poderia ter falado um para o outro: não, peraí, isso aqui o que ele está falando não tem nada a ver. Não é isso que nós acreditamos. Não vamos perder tempo aqui ouvindo esse cara, vamos embora. Tinham o direito de fazer isso. Eles poderiam ter se afastado e não ouvido mais aquilo que o Pedro estava pregando. Mas isso não foi suficiente para eles. Não, eles não queriam simplesmente se afastar dos apóstolos para não ouvir aquilo com que eles discordavam. Além de não querer ouvir as palavras de Pedro, eles também não queriam que outros ouvissem as palavras de Pedro. E é isso que eu quero destacar hoje à noite. Eu quero gastar o resto do tempo pensando sobre essa realidade. As pessoas do mundo, muitas pessoas do mundo hoje, como naquela época, além de não querer ouvir a verdade, elas também não querem que outras pessoas ouvem a verdade. Além deles não querer que você, como cristão, chega até eles e declara a verdade, eles também não querem que você declare a verdade para outras pessoas, que tem nada a ver com a vida deles. É interessante isso. Eles não querem ficar apenas contentes em acreditar a própria versão deles. Eu acredito na minha versão, na minha verdade, você se vira aí, podemos ficar tranquilos. Não. Eles querem que você e eu, que nós ficamos calados. Eles querem que nós ficamos quietos, sem declarar a verdade nem para eles e nem para os outros. Não querem ouvir que o estilo de vida deles, as crenças, as atitudes são errados. E o medo deles é que se nós declaramos a verdade para outras pessoas, e os outros conhecem a verdade, esses outros também vão olhar para eles e enxergar uma vida errada diante de Deus. E ninguém quer isso. Os homens querem que todos da sociedade olhem para eles e batem palmas, e vejam pessoas cheias de virtude, de tolerância, pessoas corretas. Então eles sabem que se nós, pregando a verdade que vai contra o estilo de vida deles, pregamos a mesma coisa para outros e persuadimos outros com a verdade, os outros não vão enxergar eles da forma com que eles querem. Faz sentido isso? É um fato, uma realidade de hoje. Eles querem que nós ficamos quietos porque o mundo odeia a verdade. Olha como os líderes religiosos reagiram aqui, versículo 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Qual foi a postura desses homens? Basicamente era isso:
eu não quero ouvir o que você está dizendo, e eu também não quero que os outros ouvem o que você está dizendo, então a gente vai impedir você. A gente vai simplesmente parar você aí. E pegam esses dois homens inocentes e jogam na prisão injustamente para passar a noite. Versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Quando eu li esse versículo, eu tive que parar e me perguntar, por que será que o Lucas faz questão de citar especificamente o nome desses homens que estavam confrontando Pedro e João? Creio eu que é porque o Lucas quer que nós lembramos que esses homens eram exatamente os mesmos que nós vemos em João capítulo 18, julgando e condenando injustamente o próprio Jesus a noite que ele foi traído. Que eram justamente esses homens, os mesmos que orquestraram o plano que levou Jesus, Cristo, o inocente, para ser brutalmente torturado e crucificado naquela cruz, por simplesmente declarar a verdade. Esses eram os homens que tentaram já silenciar Jesus e agora estão tentando silenciar os seguidores de Jesus, os mesmos. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Gente, pensa um pouco sobre a situação aqui. Eu sempre tento me colocar no lugar dessas pessoas. O Pedro, neste momento, e o João estão olhando diretamente nos olhos dos homens responsáveis pela morte brutal do seu Salvador, do seu Mestre, do seu amigo querido, Jesus. Eles estão olhando nos olhos dos homens que acabaram de jogá-los na prisão, por simplesmente falar a verdade, sabendo muito bem de que aquilo que fizeram com Jesus, eles poderiam facilmente fazer com eles. Eles também poderiam ser levados a morrer de forma brutal e injusta. Então Pedro e João têm uma escolha para fazer. Eles poderiam ter se submetido àquela tática de intimidação. Eles poderiam ter cedido àquela pressão, àquela intensidade daquele momento e falado, olha, desculpa, foi mal, a gente não vai fazer isso mais, prometo que eu não vou mais falar daquelas coisas se você simplesmente deixar eu sair livre. Essa certamente seria a escolha segura. Mas o Pedro toma uma outra atitude. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que coragem, que ousadia desses homens. Mesmo sabendo das possíveis consequências horríveis que eles poderiam enfrentar, o Pedro não retrocede. O Pedro não baixa a cabeça. O Pedro não tenta mascarar a verdade.
Ele não tenta explicar a situação com meias verdades de um jeito que para agradar esses homens, para ele poder se livrar daquela situação. Não. O Pedro, cheio do Espírito Santo, olha diretamente para esses homens e declara a verdade. Mas por quê? Eu sempre também gosto de perguntar, por quê? Qual o benefício que ele estava recebendo neste momento? O Pedro, ele já conhecia Jesus, já conhecia a verdade, já tinha a promessa da vida eterna esperando ele. Ele tinha o ingresso para o céu, vamos dizer assim. Para que então colocar a sua própria vida em jogo, arriscar a sua própria vida para declarar a verdade? Por que, Pedro? Eu creio que porque para Pedro a verdade importava. A verdade importava. A verdade é valiosa. Ele sabia que ela precisa ser falada, precisa ser declarada, para que essa verdade possa alcançar outros e que os outros também possam levar aquela verdade para outros. Ele sabia que a verdade importa e precisa avançar, não pode ficar parado e escondido nele. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, uma vez que ele conhecia a verdade, a declarar aquilo independentemente das consequências. Por amor àquelas pessoas, por amor às pessoas que ele nem conhecia, ele estava disposto a falar a verdade, porque ele já tinha sido instruído e ensinado por Jesus antes, que aqueles que conhecem a verdade são libertos. Então, por amor a eles, enfrentando perigo, possível morte, ele se levanta corajosamente e ele declara a verdade. Para o Pedro, deixando de declarar a verdade não era uma opção. Ele jamais iria ficar calado. Versículo 13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio, aquela sala onde julgava os casos, o sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, mais uma vez, tentando intimidar, mais uma vez ameaçando, as mesmas táticas que os que declaram a verdade hoje enfrentam. O mundo também tem essas táticas, tentam intimidar, tentam ameaçar para que nós ficamos quietos. Versículo 19: mas Pedro e João responderam: julguem aos senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como discípulos de Jesus, se você for verdadeiramente um discípulo, um seguidor de Cristo, você precisa reconhecer que ceder a essa pressão, se submeter e ficar calado diante das ameaças, é uma forma de desobediência ao seu mestre. Acho que muitos cristãos não enxergam dessa forma. Acham que têm a opção, acham que têm o direito de simplesmente ficar no seu cantinho, calado, porque não quer chatear, porque não quer perturbar, porque não quer de repente ser chamado de intolerante,
preconceituoso, uma pessoa cheia de ódio. Eles acham que tem a opção de simplesmente ficar parado, estagnado, esperando a volta de Cristo. O Pedro e o João entendiam muito bem ao dizer: não podemos deixar de falar do que ouvimos e do que vimos. Como discípulo de Cristo, foi dado uma missão. Estamos quase terminando, só quero que você entenda isso. Você tem sido dado uma grande missão. Isto é declarar a verdade de Jesus Cristo para o mundo, declarar os propósitos e a vontade de Deus para a vida de todos os homens. Você tem a missão dada pelo seu Salvador para deixar claro diante da sociedade o que é certo e o que é errado diante de Deus, para alertar os homens sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Nós temos uma missão, mas para cumprir essa missão temos que ter a mesma mentalidade desses apóstolos, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se nós não nos levantamos como cristãos, se nós dentro da sala escolar, se nós no trabalho, se nós aonde moramos, entre amigos, entre colegas, não declaramos a verdade, quem vai declarar? Quem vai declarar? A responsabilidade é minha e a sua, se você de fato é de Cristo. Versículo 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. História maravilhosa, daqui a pouco a gente vai finalizar ela. Você sabe por quê? Certas coisas que jamais eram aceitadas na nossa sociedade apenas alguns anos atrás, agora não são apenas tolerados, não são apenas aceitados, não são apenas celebrados, mas estão dentro da sala de aula sendo ensinado para os seus filhos. Você sabe o porquê que tem chegado a este ponto na sociedade? Porque a maioria daqueles que conhecem a verdade ficaram e continuam até hoje calados. Enquanto as versões distorcidas sobre sexualidade estão sendo propagadas abertamente pelo mundo. Tem chegado a este ponto porque aqueles que conhecem a verdade ficaram e continuam a ficar calados, enquanto versões distorcidas sobre casamento e família são propagados pelo mundo. Quando versões distorcidas sobre gênero são propagados por pessoas deste mundo. Quando versões distorcidas sobre o valor intrínseco da vida humana dentro do ventre da sua mãe estão sendo propagados pelo mundo. Enquanto todos esses assuntos e movimentos que hoje dominam a nossa sociedade, enquanto essas coisas estavam discutidos e divulgados na praça pública, muitos que conhecem a verdade absoluta ficaram calados, não resistiram, ficaram afastados, porque não queria perturbar, não queria irritar, não queria chatear. Imagina se as igrejas, todas do país, tivessem a coragem de se levantar como Pedro e João se levantaram, e diante de ameaças e perigo, de ser intimidado, levantasse a sua voz e declarasse a verdade. O fato é que a mentira tem sido e continua sendo declarado muito mais alto do que a verdade absoluta, e com muito mais frequência do que a verdade absoluta, e o estrago tem sido absolutamente trágico.
trágico para aqueles indivíduos que têm sido enganados pelas falsas ideologias, pelas falsas filosofias, e têm tomado decisões baseado nessas verdades distorcidas, irreversíveis. É trágico. É trágico para a sociedade no geral. Porque uma sociedade que suprime a verdade, que troca a verdade pela mentira, é uma sociedade que vai se aprofundando a cada vez mais na confusão, na desordem e no caos. Meus irmãos, hoje mais do que nunca, a igreja verdadeira de Cristo precisa se levantar e declarar com amor a verdade sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a salvação por meio de Cristo. Mais do que nunca, hoje a igreja precisa levantar e tomar a postura de Jesus Cristo e os apóstolos e avançar a verdade sobre quem é Deus, sobre todas as áreas dessa vida, para o bem de outras pessoas e para o bem dos nossos filhos e as próximas gerações. Deixa eu frisar isso mais uma vez. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se levantar e tomar a postura que nós vemos em Cristo, que nós vemos nos apóstolos, que nós vemos ao longo da história do cristianismo, e avançar a verdade para o bem de outros, incluindo os nossos filhos e as próximas gerações. Temos que jamais deixar o mundo nos intimidar para ficar quieto. Para concluir, eu quero só ler o restinho aqui, versículos 23 até 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Santo Espírito, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Falando de Cristo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu fico pensando, será que se fosse eu na situação do Pedro? Acabei de passar uma noite na prisão, por falar a verdade. Fui ameaçado pelos próprios homens que mataram o meu mestre Jesus. Eu sei que eles têm a capacidade de fazer isso comigo. Ao ser solto, será que eu voltaria a orar: Deus, me capacita para continuar anunciando a verdade corajosamente? Quantos nessa situação iriam voltar para suas casas falando: ufa, eu escapei, nunca mais? Diante de ameaças, intimidação, muitos cristãos preferem voltar para suas casas e ficarem quietos, para não ter que enfrentar o perigo e as dificuldades que aqueles que conhecem a verdade e declaram a verdade muitas vezes enfrentam. Que grandes exemplos de fé
de coragem, de devoção e de amor nós vemos nesses homens. Então a minha pergunta para você nessa noite, diante da mesma realidade que hoje nós enfrentamos, só com menos intensidade, né? Diante do fato de que o mundo odeia a verdade, não aceita a verdade e não quer que você declare a verdade, diante dessa realidade, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura? Será que você tem retrocedido? Será que você tem tentado fugir de situações e discussões e debates sobre as questões dessa vida? Será que você tem tentado esconder a sua fé? Talvez ao ser perguntado sobre a sua fé, você finge que não ouviu, para não ter que falar a verdade e irritar e ofender. Ou será que você tem enxergado a importância da verdade e a necessidade extrema de você ser aquela pessoa que declara a verdade para outros? Porque num mundo tão corrido e tão caótico, um mundo cheio de tantas informações, talvez você é a única pessoa na vida de alguém que conhece a verdade e que possa transmitir essa verdade para aquela pessoa, e que por meio disso essa pessoa possa enxergar a sua necessidade de abrir mão das versões distorcidas da verdade e se render ao único que é verdadeiro, Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Só quero deixar mais um ponto rapidamente. Talvez a gente pense, como que o Pedro conseguiu ter tanta coragem naquele momento? Impressionante, como que ele conseguiu olhar para aqueles homens e falar o que ele falou. Carla, volta versículo 8, só o começo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa é a chave. Talvez você sente medo, talvez você sente uma certa incapacidade de declarar a verdade. Talvez você fique intimidado ao se encontrar em situações de conversas e debates. Se você estiver cheio do Espírito Santo, e como que isso acontece? Através de, primeiramente, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, mas depois vivendo em comunhão constante com Ele. Se você estiver na palavra, se você estiver dedicado à oração, se você for fiel à obediência ao seu Mestre, o poder do Espírito Santo vai encher a sua vida, e vai te dar a coragem, e vai te capacitar para abrir a sua boca e falar o que as pessoas precisam ouvir. Ele te dará sabedoria, Ele te dará discernimento para saber como falar, o que falar e quando falar. Mas Ele vai te capacitar para falar. Então entenda, a sua missão só possa ser cumprida se estivermos cheios do Espírito Santo. O poder ativo e constante em nossas vidas. Que possamos nessa noite orar: Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Convido você a levantar neste momento enquanto nós nos preparamos para o último louvor. Nós vamos ter um momento de louvor e oração. Você tem a liberdade de orar e conversar com Deus aonde você estiver. Tem a liberdade de vir até aqui à frente, se ajoelhar. Tem homens e mulheres que gostariam de orar por você e com você. E talvez a sua oração é justamente isso: Senhor, me capacita
para que eu possa declarar a verdade corajosamente para os meus pais, para os meus irmãos, primos, tios, amigos, colegas, pessoas aleatórias na rua. Me capacita, eu quero isso, quero fazer parte dessa missão. Ou talvez hoje você está pensando, eu preciso conhecer essa verdade ainda. Essa verdade eu não conheço. Demora um tempo para conhecer a verdade, mas o primeiro passo é você conhecer aquele que é verdadeiro, Jesus Cristo. E você pode fazer isso hoje, ao reconhecer a necessidade de ter Ele como a sua autoridade, como o seu mestre, como o seu Senhor, e simplesmente conversar com Ele. Você pode fazer isso hoje, conversar com Ele, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender da sua vida afastado dEle, e pedir para Ele entrar na sua vida e te transformar, para que Ele possa ser o seu Senhor e Salvador. Pede para Ele te dar uma nova vida, para que você possa conhecer mais dessa verdade absoluta, a única verdade que traz propósito e paz e significado e alegria para a sua vida. Fica à vontade neste momento, entre você e Deus.